Recapitulando, para quem por acaso caiu aqui de paraquedas, o Luke foi morto pelo Aemond e pela Vhagar na temporada passada. E agora a gente vê como que essa morte impacta o lado dos verdes e principalmente o lado dos pretos, né? Principalmente começando aqui pela Rhaenyra, que ela tá vivendo o luto dela de uma forma mais retraída, né? Ela tá isolada do conselho dela, do Daemon e do resto da família. Ela tá até se isolando fisicamente de Pedra do Dragão, porque ela parece passando com a Syrax em vários lugares para tentar encontrar algum sinal do Luke, encontrar algum vestígio dele. E isso é uma coisa que o Michel comentou ontem, quando a gente estava fazendo a live, que realmente é verdade. É que uma situação de desaparecimento, às vezes, acaba sendo tão dolorosa quanto ou mais para uma família do que um caso de morte, né? Não tô aqui para dizer o que é mais, o que é menos, só tô querendo dizer que algumas pessoas relatam isso, que você não conseguir saber se a pessoa realmente faleceu é uma dor tremenda, porque você não consegue encerrar aquele assunto, você não consegue seguir em frente. E a Rhaenyra, a gente não sabe como ela recebeu a notícia da morte do Luke. Eu vi até, acho que o Felipe Bini comentando nas redes sociais, acho que no Twitter, que, poxa, quem avisou pra ela? Foram os Baratheon? Por que eles iam avisar isso se eles estão do lado dos verdes, né? Queria saber aqui nos comentários o que vocês acham, né? Se foi a própria Alicent que avisou, Rhaenyra, foi mal, né? O que aconteceu? Mas a gente não sabe quando e como esse aviso chegou na Rhaenyra, mas, de qualquer maneira, ela não recebeu o corpo do filho dela, que pelo menos seria uma coisa de boa fé, né, do inimigo, de dizer assim, ó, aconteceu isso, mas a gente tá te entregando o corpo para você poder fazer os seus ritos funerários, né? Que isso é uma coisa que a gente vê que é uma coisa importante, é até uma exigência, né? Em Game of Thrones, a Catelyn, ela pede, ela implora para ter os restos mortais do marido dela, né? Então, assim, é uma coisa que é muito importante, não só na nossa vida real, mas também em Westeros, né? E ela tá, então, passando por vários lugares, e quem tá revoltadíssimo com isso é o Daemon, né? Que ele fala, assim, até meio com um desdém da Rhaenyra, pô, ela não tá aqui, né? E a Rhaenys até diz pro Daemon, pô, mas ela tá, né, tá de luto, né? Eu recebi, né, o Corvo falando da morte da Laena, que era a filha da Rhaenys e esposa do Daemon, inclusive, e ela fala, não, eu só consegui realmente, né, viver esse luto quando eu recebi os restos mortais dela, quando eu pude vê-la, né, só o Corvo não, ou seja, só a notícia da morte não é o suficiente, né, tem que ter uma despedida. E o Daemon, ele, não, mas beleza, só que aí enquanto a rainha, enquanto a mãe tá lá de luto pelo filho, a rainha está ausente, né? Ou seja, ela tá se ausentando das funções dela como rainha. Eles estão lá tentando fazer as coisas, né, do conselho, só que eles não podem fazer nada sem autorização da Rhaenyra. E a própria Rhaenys tira uma com a cara do Daemon nesse caso, né? Porque ele fala, não, vamos lá pra Porto Real agora, vamos matar a Vhagar, entendeu? E a gente vai conseguir filho por filho. E aí, eu já acho que a gente coloca um lembrete nisso aqui, pessoal, porque ele já fala de filho por filho antes da Rhaenyra pedir pelo Aemond, tá? Eu acho que é importante destacar isso. Mas, de qualquer forma, continuando, o Daemon, ele fala isso e a Rhaenys, ela fala, não vou pra Porto Real com você. Ele, não, mas eu tô mandando. Ela, que pena, se você fosse o rei, talvez eu até fosse com você, né? Ou seja, ele não tem a autoridade. Ele quer mandar, mas ele não tem autoridade porque quem é a rainha? A Rhaenyra, né? Então eles estão esperando ali algum sinal dela, mas ela tá resolvendo o luto dela primeiro. E assim, eu tô só falando o que aconteceu, não tô dizendo se é certo ou se é errado, eu acho totalmente compreensível, tá? A gente viu na primeira temporada, o Viserys, né, ele teve uma reação que foi mais explosiva, a Rhaenyra eu sinto que é mais pra dentro o luto dela, mas o Viserys, ele teve aquela explosão ali no Pequeno Conselho, que a esposa e o filho dele tinham acabado de morrer, e a galera tava, não, mas e o próximo herdeiro, como é que vai ser? E aí, vai escolher? E ele só, gente, para! Vocês me deixem pensar na minha vida, pelo menos um pouco. A minha esposa acabou de morrer, meu filho acabou de morrer. E eu acho que é totalmente compreensível a Rhaenyra passar por isso nesse momento também, né? Tem uma outra coisa dessa conversa do Daemon com a Rhaenys, que ele fala, né? E aí, assim, ele fala de um jeito meio babaca, mas eu entendo, porque ele falou, Rhaenys, você tá aí falando, né? Mas se você tivesse metido um Dracarys naquela hora que você fugiu com a Meleys, o Aegon já estaria morto e o Luke ainda estaria vivo. A forma que ele falou foi ruim, mas realmente é uma coisa que eu falei na temporada passada. Poxa, bastava um Dracarys ali da Rhaenys quando ela saiu ali do Fosso do Dragão, bem na hora da coroação do Aegon. Realmente ela teria já acabado a guerra antes de começar, né? Mas
talvez começasse outra guerra, não sei. Né? Ela fala que começaria a guerra pra valer e tal. O que vocês acham? Vocês acham que ela devia ter metido o Dracarys naquele momento? Aí, a Rhaenyra, ela finalmente encontra os restos mortais do Luke, ou, assim, o mais próximo que ela consegue disso, né? Ela vê ali ao longe uns pescadores falando que eles encontraram uma asa de dragão. Ela vai... E, gente, essa cena... Eu sei que depois ela vira uma cena muito dramática, mas nesse começo, quando o dragão tá chegando... A galera sai correndo e eles ficam correndo por 10 quilômetros até chegar no fim da cena. Tadinhos, eu entendo, as pessoas estão assustadas. Mas assim, eu fico pensando na gravação dessa cena, que eles falaram pros essas, corre gente, corre até não poder mais, corre até aquele final ali. E era a 200 metros, e os caras correndo, 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 porque eles não param de correr. Até o momento que é esse momento do print, que é a Syrax, o dragão da Rhaenyra, ela põe a asa assim, que eu acho que ela meio que tapa os figurantes que estavam correndo, mas assim, desculpa, eu achei engraçado os caras correndo assim. E assim, totalmente compreensível eles correrem, porque, imagina, né, dragões, né, eles matam gente. E aí, esse momento, eu acho que ele ficou involuntariamente engraçado, mas lógico que vira um momento muito dramático, porque a Rhaenyra, ela encontra os restos mortais do Arrax, né, o dragão do Luke, que tem a asa dele e tudo, e ela não encontra, que a gente tenha visto nada do Luke, mas ela encontra as roupinhas dele. E aí, finalmente, ela se permite chorar e sentir esse luto, sabe? Ela, finalmente, acho que consegue ter uma prova concreta. Tá, beleza, não vou ficar procurando pelo meu filho vivo. Agora eu sei que não tem como ele ter sobrevivido. E eu acho que esse é o momento que a gente vê que, tá, a Rhaenyra tá pronta pra encarar outras coisas que não sejam o próprio luto, né? Eu acho que esse luto vai permanecer ao longo da temporada, com certeza, mas ela vai conseguir fazer outras coisas também. Estão comentando aqui, Aemma entregou aqui, viu? Sim, Aemma, nossa, tá arrasando nesse episódio aqui. No final da temporada eu já achei a interpretação dela incrível e eu acho que nesse começo de temporada já deu pra gente, assim, um gostinho de que vai ser incrível nesses próximos episódios. A sala de estar da casa do meu irmão, geral triste. Sim, é um momento muito triste, gente. Mas eu acho interessante que a Rhaenyra, ela parece que tirou força desse momento, assim, sabe? Que quando ela chega em Pedra do Dragão, é uma cena que, assim, é meio hype até a cena, né? Porque começa, ela chega, aí o Daemon, né, chega pra perguntar, ele chega e encosta, assim, né, a testa nela, que eu acho bem fofo esse momento, né? Meio que, assim, um cumprimento deles, e ele, você encontrou o que procurava? É uma frase só, e ela, sim. Aí eles já começam o conselho. E essa cena, ela entrando, assim, no conselho... Primeiro que, assim, o design de produção, assim, essa mesa, tipo, as velas, todo o cenário de Pedra do Dragão, eu tô achando incrível esse começo de temporada. A mesa pintada, toda iluminada ali, né? Que realmente é um upgrade em relação ao que a gente tinha em Game of Thrones, que já era uma mesa super bonita, mas essa que tem essa iluminação toda com as velas é maravilhosa. E o que eu acho muito legal dessa cena é que começa essa música empolgante e aí o conselho vai dando todas as atualizações para ela. Então, chega lá, não, tamo aqui, né, o Daemon, tô pronto para ir para Harrenhal, para conquistar Harrenhal e fazer nosso QG lá. Já vou falar mais de Harrenhal. Aí, a Rhaenys fala do bloqueio do Corlys, que eles estão lá fazendo todo um bloqueio ali da região da Goela, que também vou falar mais. Aí eles falam, o conselho está à sua espera. Meio que assim, bora, Rhaenyra, a gente é seu. Diz o que você quer. E ela, eu quero o Aemond Targaryen. Ou seja, quero vingança, né? Eu adorei essa cena, achei incrível, foi muito empolgante, assim. E talvez tenha sido uma das cenas mais empolgantes do episódio, na minha opinião. O que vocês acham? Vocês acharam também?